O Atlético, o Gabriel Veneno, né, agora tem a carreira comandada por uma empresa israelense, né, Pines Arrasa, que é o dono da empresa, né, que tem clientes como o Neymar, como o Lewandowski e tal. Se o Gabriel Veneno não fosse o que é, ele não chamaria a atenção de muita gente fora, como nós temos visto, né, de virar matéria no Jornal Marca, de um empresário desse tamanho aí procurar pelo staff, querer administrar a carreira do garoto e tal. Mas aqui a informação de que ele continua não estando pronto, né, galera? Exatamente. É um jogador que desperta já do próprio torcedor do Atlético o interesse de vê-lo jogando no profissional, mas vale lembrar que ele tem só 16 anos. E aí, HG, eu acho que a movimentação que a gente vê do staff do jogador já há um tempo é uma movimentação de buscar um mercado externo, né? Até isso de contratar uma outra agência para buscar lá fora, tentar uma negociação. Agora, o torcedor tem que entender o seguinte, porque muita gente começa aquela movimentação de que, será que é mais um que vai sair de graça, que o Atlético vai liberar, como foi o caso do Savinho? Vale lembrar, ele tem 16 anos, vai fazer agora, em julho, 17 anos. Ele só pode sair do Atlético quando completar 18, ou seja, em julho do ano que vem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem uma multa rescisória de 60 milhões de euros. Então não adianta, o clube vai vir aqui e vai tomar o jogador. Não, cara, se vier sair tem que pagar a multa, se não entrar num acordo com o Atlético. Agora, a questão dele ter oportunidades, o que me passaram, ele já teve oportunidade com o profissional. Quando ele foi treinar com o profissional, ele não foi bem. Aí ele desceu para o sub-20. No sub-20 ele também não se firmou. Aí foi para o sub-17. No sub-17 ele tem feito bons jogos, tem se destacado, foi agora para a seleção sub-17. Então, o pessoal do Atlético entende, pelo menos foi o que me passaram, que é gradativo isso, mas que ele ainda não estaria preparado para treinar e para estar com o profissional, que ele já teve até essa oportunidade. Vamos aguardar um pouquinho para ver, né, essa questão da própria seleção brasileira, se isso pode mudar. O sub-17 ele está, nesse ano, está se destacando mais do que antes, o Veneno está crescendo. Agora, eu acho que o nome, se o torcedor do Atlético está pensando num jogador da base que pode despontar agora no profissional e ter uma oportunidade, isso está mais para o Riquelme, que inclusive está na seleção sub-17 também. E vale a pena pegar o gancho, pode falar do sub-20? Pode, claro. Porque hoje tem um jogo importantíssimo para o Atlético, que é a questão de poder voltar para a Série A do sub-20. Voltar, né? Porque... né? O HG... 3 para subir, né? Não, mas olha só, assim, o cenário ele é muito positivo, porque o Atlético pega o Ceará e na outra semifinal tem CRB e Goiás. O Ceará, mesmo se perder, já está classificado, porque classificam 3. Os dois que vão e a melhor campanha. Se o Ceará perder, de qualquer forma, ele já tem a melhor campanha entre os 4. O Atlético tem que vencer, claro. Se o Atlético empatar, também está classificado. Agora, se o Atlético perder, ele só fica fora se o Goiás e o CRB empatarem e o CRB ganhar nos pênaltis. Ou seja, se o Atlético perder, o CRB perder, o Atlético está dentro. Se o Goiás perder, o Atlético está dentro. Agora, se empatar e o CRB ganhar nos pênaltis, aí o Atlético está fora. Meu irmão, eu não aceito, sabe porque eu ouvi falar, falei até no programa Pra Ninguém lá da segunda-feira com o Beto, o programa Sem Notícia, essa oportunidade de mercado, Papo, ela vira um transtorno depois. Que o Atlético está passando. Quando você coloca cláusula que maluca, o Atlético está né? passando. O Atlético tem que se livrar do Igor Gomes, que foi uma oportunidade de mercado. O Kaká da Shopee, vamos de graça, palito. Kaká da Shopee. Cara, não vingou. Kaká da Shopee é Depois, maravilhoso. Agora, contratou o zagueiro, Léo Duarte. Nem jogou ainda, não estou falando mal. Mas o cara que está por cima, eu quero 3 anos e meio de contrato. Assinou. O problema de você contratar jogador que tá sem contrato é porque o cara que tá com a faca e o queijo na mão, o cara que manda. O Renier, tudo bem, não é o Renier que mandar, mas é o Renier. Gente, o Renier tem contrato até 2029. Vocês conseguem imaginar o que você vai estar fazendo sua vida em 2029? O Renier, sim, ele vai estar recebendo um puta de salário no Atlético. E essa estratégia do que o Atlético adotou de falar que não vai gastar dinheiro só torna o Atlético mais à mercê dos jogadores. Porque se ele não vai gastar dinheiro, ele precisa dos jogadores que estão livres de contrato. Se os jogadores estão livres de contrato, eles vão pedir o tempo de contrato que eles quiserem. E o salário que quiser. Exato. E você sabe que o Atlético vai vir com o pires na mão. Perfeito. Fica à mercê dos jogadores que estão disponíveis no mercado. E aí tem que se livrar. Dudu, que oportunidade, veio de graça, saiu do Cruzeiro, 1,1 milhão de salário.
não sabe o que faz com o cara. Porque foi uma oportunidade de mercado. Gente, essas oportunidades elas são mais caras que uma contratação. É só pôr na ponta do lápis. É caro. Ah, Eduardo, de vez em quando dá certo. Sim, Renan Lodge, oportunidade, deu certo. Opa, beleza. Paulinho, oportunidade de mercado. Essa eu acho que nunca vai existir outra. Deu certo. Mas já deu milhares de errados. A tendência é dar errado. Porque o jogador é que manda. O jogador chega do jeito que quiser, faz o contrato do jeito que quiser, porque o time tá com o Pires na mão. 3 anos e meio de contrato pro Léo Duarte, com todo respeito. Às vezes é um novo Baresi. Não tô falando isso, mas ele jogou, tá 5 anos no futebol turco, num time, no Atlético Goianiense de lá. Dá 3 anos e meio de contrato. E depois, se ele não jogar a bola, o que faz com ele ano que vem? Olha só, Thiago, a manchete eu vou justificar aqui, porque havia uma negociação em andamento, que antecipamos na semana passada no Atlético. Zagueiro Rômulo estava em conversas com o Santa Clara de Portugal, só que não teve negócio, Thiago. Por quê? Porque o time português acabou saindo da jogada porque ficou sem resposta no prazo que estabeleceu com o Rômulo e seu staff para receber o retorno do zagueiro de 22 anos, se aceitaria ou não a proposta do time português. O Santa Clara, para quem não sabe, ele tem como homem forte do futebol o Bruno Vicentim, ex-Cruzeiro, e ficou na 5ª colocação no último campeonato português, atrás aí apenas do Sport, do Benfica e do Porto, que são os grandes por lá, e também do Braga, que costuma fazer também boas campanhas no campeonato português. E aí havia essa negociação, mas o Rômulo preferiu, através também de conversas com seu staff, esperar o término da Copa do Mundo, porque acredita que pode ter uma negociação melhor para ele também como jogador. O Atlético entendia que seria uma boa dar rodagem ao jogador, né? Quem sabe um empréstimo aí de mais um ano, ou até mesmo uma venda para o Rômulo ao time do Campeonato Português, mas o zagueiro entendeu que não. Nesse momento prefere aguardar, de acordo com a apuração feita aqui da Itatiaia com o nosso querido Henrique André, a parceria com a gente aqui também na Itatiaia. Então, Thiago, essa negociação que estava em andamento, ela se encerra e o Rômulo não terá então, portanto, essa oportunidade de voltar a Portugal e atuar pelo Santa Clara. Mas segue, Thiago, fora dos planos do Barba. Pelo menos são essas informações que podemos apurar de bastidores. Não é um zagueiro, apesar da idade, né, ser jovem, 22 anos, poderia talvez ser integrado aí e observado, mas não é um zagueiro que neste momento estaria nos planos do Barba Domingues e por isso o Atlético busca um novo negócio para o jogador. O Ale Oliveira, aliás, o pai do Rômulo é taxista em Belo Horizonte, está sempre nos acompanhando, né? Um abraço a todos os taxistas, motoristas de aplicativo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Rômulo é um caso clássico daquele jogador que estoura na base, não é aproveitado pelo time principal e às vezes fica nesse limbo, né? Talvez seria bom um passinho atrás, jogar uma Série B, pegar uma casca, uma cancha, para quem sabe voltar mais adiante. Ganhar experiência, né? Ganhar rodagem, eu acho fundamental, né? Isso era muito mais comum antigamente para jogadores da base e hoje em dia, quem tá num grande clube, às vezes não quer dar esse passinho para trás para dar 2 para frente ali no futuro, né? Mas de qualquer maneira esse é um processo que é natural. Às vezes você não tem espaço ou com aquele treinador ou o time, o elenco já tem jogadores que têm a sua mesma característica. Você sai, vai jogar em outro país às vezes, né? Mas vai procurar um seu espaço, vai procurar uma minutagem maior e depois você volta mais experiente, ou se não, você mostra o seu serviço e desperta a atenção de outros clubes. Esse é um processo natural e muito comum agora nessa janela de meio do ano. Ô Paulo Azeredo, ontem acompanhamos aqui a eliminação do Equador. Claro que a gente lamenta pelos atleticanos, né? Os 3 que estavam jogando na seleção equatoriana, o Preciado, o Alan Franco e o Minda. Mas por outro lado, eles ficam liberados para integrar aí a pré-temporada ou a intertemporada do Galo, né, Paulinho? Exatamente, Thiago. Aliás, passeio, né? Tomou o Equador do México ontem na eliminação que custou inclusive o emprego do Becasese, treinador da equipe do Equador. Mas os 3 jogadores que você citou aí, Thiago, Minda, Franco e Preciado, não retornam de forma imediata. Apuração nossa aqui também da Itatiaia junto ao Atlético, eles terão um período de descanso, alguns dias de descanso. O Atlético não revela quanto tempo será, mas os jogadores retornam agora aqui para o Brasil, né? Enfim, para a América do Sul, e terão um período de descanso e aí depois se reapresentam e iniciam essa intertemporada com os demais jogadores do Atlético, mas de imediato não retornam já direto para a cidade do Galo não, viu, Thiago? Terão um período aí para descansar, já que emendaram, né, a temporada junto com o Mundial dos Estados Unidos. E para fechar também, Thiago, o Atlético hoje tem um jogo
de vida ou vida na cabeça do Atlético, nem morte, porque o Atlético joga hoje o seu retorno à elite na categoria sub-20. Pega o Ceará, 8 da noite, se vencer, chega à final deste Campeonato Brasileiro sub-20 e aí tá garantido na elite ano que vem. Se não vencer, ainda assim pode subir, porque são 3 equipes que sobem. Terá que fazer melhor campanha que a outra equipe eliminada na outra semifinal. Mas é um jogo de mobilização total da parte do Atlético na base, diretoria, jogadores, comissão técnica, porque faz parte do planejamento este retorno hoje, viu, Thiago? Muito legal, Paulinho. Toda sorte do mundo ao Galinho. Vamos estar aqui na torcida, né? Pro Galinho fazer bonito e retornar, claro, à elite, é onde o Atlético tem que estar com os seus garotos, pela estrutura, pelo investimento que faz a diretoria e pelo ótimo trabalho dessa nova gestão de base do Galo. Vai dar certo, tenho certeza. O Galinho vence e volta. Estaremos na torcida pelo Galinho também nesta quarta-feira. E aí, massa atleticana? Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no Radar Galo Forte. A nossa missão é trazer as principais notícias, bastidores, informações e tudo o que acontece no universo do Galo, sempre com respeito à massa e com muita paixão pelo Atlético. Então já deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e levar esse conteúdo para mais atleticanos. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Galo. E comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre o assunto de hoje. Quero saber o que a massa está pensando. A sua participação fortalece o canal e ajuda a construir uma comunidade cada vez maior de atleticanos apaixonados pelo Galo. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Aqui é Galo.